Boa noite, boa noite, vamos iniciar, deixa eu olhar aqui. Boa noite, professora. Oi, que bom, boa noite, Ellen, boa noite, Maria Júlia, Bianca, Larissa, boa noite, meninas, sejam bem-vindas. Vamos iniciar a nossa noite, iniciar a nossa semana, né? Então, até coloquei aqui que seja abençoada a nossa semana. Estamos começando mais uma semana aí e desejo a todos vocês, viu? Não só para a noite de hoje, mas a todas as demais aulas durante a semana. Uma semana abençoada e cheia de coisa boa para vocês, tá bom? Bem, vou colocar aqui. Eu até coloquei porque eu não queria deixar de. Deixa eu clicar aqui. E colocar uns avisos para vocês. Só que ainda o pessoal está entrando. Eu acho que seria importante. A gente está com uma sala de aula mais cheia. Tá? Então vou fazer o seguinte. Depois vocês não me deixam esquecer, por favor, tá? Podem até falar, professora, fala aí dos avisos, tá bom? Eu coloquei aqui justamente para não esquecer. Mas também não adianta falar nada com, às vezes, a turma, uma sala mais vazia, tá bom? Então, eu peço a vocês que me ajudem a lembrar. Eu recebi aqui uma mensagem de WhatsApp me perguntando a respeito aqui da matéria. Eu, sinceramente, não consegui identificar quem seja, não falou o nome. Eu falei que eu vou responder aqui na sala, tá? Já tá aqui? Você já chegou? Quem me escreveu? É porque aqui não está na sala? Foi alguma de vocês? Não, então pelo jeito não. Eu só ia falar também. Oi, foi quem? Não? É só porque eu vou responder sim, eu só vou dar dentro de um contexto. E aí qualquer coisinha também quero pedir quem foi que escreveu, que se porventura no decorrer aqui eu esquecer de comentar, porque isso é uma situação que a gente ia falar um pouco mais à frente, é só me lembrar, tá bom? Eu só vou contextualizar aqui para poder fazer sentido, né? Para todo mundo entender direitinho, tá bom? Então tá combinado. Então vamos fazer o seguinte, o pessoal tá entrando. Ó, que ótimo! Eu acho que já dá para mim começar com os avisos, tá bom? E aí, qualquer coisa também, é bom que vocês, se não todo mundo ouvir, mas eu sei que isso depois replica entre vocês, tá bom? A nossa sala agora já está mais cheia. Eu coloquei aqui em termos de avisos, porque hoje, até conversando com Fabrícia, né, que é a nossa monitora da genética, ela falou assim: ó, Luciane, não deixa de também destacar isso lá na sala, porque ela percebeu ali, às vezes, vocês um pouco ansiosos ali em termos da monitoria, do grupo de monitoria. Queria deixar claro para vocês, gente, que semana passada a nossa coordenadora, a professora Tarabal, ela divulgou, né, que houve uma alteração daquela proposta inicial a respeito dos pontos das atividades da monitoria, porque inicialmente ela tinha proposto a padronização de 200 pontos as atividades na parcial, não foi? Inclusive eu até apresentei a vocês, porque acabou fazendo parte da minha distribuição de pontos. Só que aí a professora Tarabal, acatando, né, a sugestão de vocês, aquilo que vocês estavam conversando e destacando para ela, né, ela mudou. E com isso, as atividades de monitoria tornaram-se ponto extra, tá bom?
Então, eu quero deixar claro para vocês que eu sempre vou seguir tudo aquilo que for combinado, a gente faz aquilo que é de fato, né, acordado do ponto de vista para o curso. Então, a proposta inicial da professora Tarabal era daqueles 200 pontos dentro da parcial, mas que depois, acatando a solicitação dos alunos de uma maneira geral, ela pediu para a gente, enquanto professor, que deixássemos essa pontuação, na verdade, como ponto extra, tá bom? E assim eu vou fazer, tá? Então, quero tranquilizá-los, porque tem pessoas que às vezes não podem, não tem horário, fica apertado, né? Enfim, e também no final era a monitoria, atividade de todas as disciplinas, né? Então, eu só quero deixar claro a vocês que eu, da mesma forma que no início eu acatei, né, as orientações dela para colocar dentro da pontuação da parcial, agora eu acato também as orientações dela de colocar essa atividade como ponto extra. Ou seja, se você puder fazer, façam, é muito bem-vindo e sempre vai te ajudar a estudar. Se você não puder, da mesma forma também, não será prejudicado em termos de pontuação. O que eu fiz foi o seguinte, já coloquei esses 200 pontos, né? Porque antes eram 200 pontos da atividade da parcial, eram as atividades da monitoria, eu direcionei para aquela atividade da maquete, tá? Que é aquele trabalho que vocês já estão fazendo de DNA, RNA, mitose, que inclusive nós já fizemos, né, o sorteio e enfim. Então, você já sabe. Então, eu vou valorizar ainda mais essa atividade. Não coloquei uma atividade substitutiva, porque eu acho que aí não faria sentido, né? De fazer com que vocês tivessem mais uma atividade. Então, o que eu fiz foi direcionar essa pontuação para um trabalho que já existia e deixar aí vocês. Quem puder e quiser participar da monitoria, muito bem-vindo. O objetivo é sempre acrescentar a vocês. Mas aqueles também que não puderem, ou não puderem sempre, enfim, né? Aquilo que puder fazer e quiser, aí, se for o caso, a atividade será de ponto extra, tá bom? Dentro da parcial, é claro, também, tá? Mas eu queria deixar isso bem claro a vocês, embora ela já tivesse feito o comunicado geral, né? Só colocar a vocês, eu, enquanto professora aqui na disciplina, eu sempre acato os rumos que a coordenadora der, tá bom? Então, fiquem tranquilos. Hoje, inclusive, é o dia, a data máxima, né, para o envio do estudo dirigido. Já recebi a atividade de vários de vocês, tá? Lembrando sempre uma outra coisinha também que eu percebi, que tem muita gente que às vezes ficou na dúvida. Gente, a nossa sala de aula, estudo dirigido, atividades, tudo é direcionado para o meu e-mail, tá? Que inclusive, eu até achei estranho, às vezes, isso não tô falando só da turma de vocês não, tá? Isso de uma maneira geral. Porque eu mesmo nas orientações, o estudo dirigido das atividades, eu falo que é para direcionar para o meu e-mail, tá? Aquele mesmo que vocês conhecem, luciene@pitagoras.com.br, tá bom? Para monitora, é só a atividade referente à monitoria, tá bom? Por favor, tudo que refere-se à nossa sala de aula, estudo dirigido, exercício, né, que porventura faz parte aqui do nossa sala de aula, trabalho, por favor, é para mim, tá certo? Então, porque nem sei se foi da turma de vocês que teve essa dúvida que me perguntou, mas às vezes a dúvida de um possa ser a dúvida de outros também, né? Então, acho que também é oportuno esclarecer isso para vocês ficarem cientes e não ter esse tipo de dúvida, tá bom? Estudo dirigido, trabalho da nossa disciplina, tudo direcionado a mim, a professora, e eu sempre continuo com aquele mesmo esquema que vocês já têm um costume, né? Que assim que eu recebo a atividade de vocês, eu encaminho um e-mail, né? Uma resposta para vocês, dizendo que eu recebi. Alguns de vocês
Tem até agora, esqueci, não, eu acho que é Tainá, né? Não sei, não, a Tainá ainda não tá aqui. Ela me mandou e eu realmente não estava conseguindo, não conseguia abrir o arquivo, tá? Então, quando também tem algum tipo de dificuldade, eu sempre também comunico a vocês para vocês terem tempo de me encaminhar, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa em relação a isso? Tem alguma dúvida em relação ao envio de atividade? Tudo tranquilo? Nicole, representante? Nicole, você... Oi, professora. Oi, Nicole. Tudo bem? Tranquilo? Caso alguém te pergunte, alguém aí às vezes, né? Porque o pessoal às vezes fica preocupado. Eu tô vendo aqui, a Dilce e a Larissa levantaram a mão. Podem falar, gente. Podem ficar, podem falar e podem fazer pergunta. E eu só te peço, tá, Nicole, como representante, porque às vezes nem todos estão na sala nesse momento. Qualquer coisa, pode falar, pode tranquilizar, né, em relação ali aos pontos da monitoria, enfim, eu, Luciene, professora de vocês, acato aquilo que foi designado pela coordenação, tá bom? E se vocês Tá bom. observarem, desde semana passada, na minha distribuição de pontos, eu já mudei e já está disponível para vocês lá no site, né? Porque eu tinha a princípio colocado aquilo que tinha sido acordado, solicitado por ela. Semana passada eu já fiz a alteração e já está lá indicado. A pontuação foi direcionada para o trabalho do maquete e caso quem puder e quiser participar, né, das atividades de monitoria serão pontos extras, tá bom? Eu só te peço então, Nicole, caso alguém às vezes não esteja agora nesse momento em sala e ficar apreensivo, por favor, me ajude a replicar esse aviso para que todo mundo fique tranquilo. Tenho certeza que desde o início também a solicitação e a ideia, né, da nossa coordenação foi sempre somar vocês, tá bom? Mas de qualquer forma, tá aí com o recado, com o aviso, porque também para vocês não ficarem tensos nem sobrecarregados, tá bom? Adilson, pode falar, Adilson. Boa noite. Olha, ele tá com a mãozinha aqui. Boa noite. Oi, tá joia, Adilson? Boa Boa noite, você. noite. Tudo Desculpa, bem? tudo jóia. Eu tô meio quietinho aqui, mas eu fico acompanhando sua aula, viu? Não, eu sei disso. Eu Deixa eu sei te falar. disso, Adilson. O que que acontece? O que que acontece, professora? Em relação às atividades, eu mesmo fiquei perdido. Eu sou confesso que eu sou que eu enviei a atividade da senhora para a Fabrícia, achando que as atividades da monitoria seriam todas voltadas para ela. E ela te encaminharia. Em A de relação a. monitoria até que é, viu, Adilson? Os exercícios de monitoria são para a Fabrícia. Uhum. Falando assim, estudo dirigido, Ah, tá. isso que são aqueles nossos aqui, né? Sim, E tá, mas inclusive está na própria instrução. Então, sim, sim, é para mim. É porque o que monitoria eu não vou nem mexer, porque aí fica com Fabrícia, ela só sim. vai repassar para mim, que a instrução é que os passem para a gente depois quem fez, né? Quem participou, enfim, tá? Ah, não. É só para não ter dúvida. O que é monitoria é monitoria. O que é nossa sala de aula, atividade, estudo dirigido, é encaminhar para mim, tá bom? Tá bom. Então, só a dúvida, pode manter então aquele padrão do semestre passado, né? A gente, por exemplo, ia fazendo as atividades no AVA e em relação a esses estudos dirigidos, atividades que é para te enviar, a gente já fazia separadinho, bonitinho e te mandava. Então, manter esse padrão, correto? Exatamente, Adilson. Então, tá bom, então. Tá bom? Obrigado, viu? De nada, Adilson. Eu acho que Larissa ia perguntar alguma coisa também. Larissa, você também estava com a mão estendida aí? Tem alguma dúvida? Quer falar? Pode, fique à vontade, Larissa. Professora, é que a senhora falou do sorteio da maquete e eu acho que eu não estava na aula nesse dia. Então, ótimo. Outra coisa que também queria provocar. Se porventura aqui na turma, porque na verdade a gente fez o sorteio, porque é um trabalho em grupo, né? De até 5 integrantes. Se porventura, Larissa, assim como você
tiver outras pessoas que ainda não estão no grupo, tentem, às vezes vocês aí por WhatsApp mesmo, ou caso não, até o final da aula a gente te inclui dentro de um grupo, pode ser? Pode sim. Tá? Tem algum grupo aí, gente, que tenha menos de 5 integrantes? Nicole, Matheus, Mike, Ellen Guedes, Bianca, Sara e Alessandra Rodrigues. Algum grupo está com menos de 5 integrantes? Só para mim ter uma noção. O meu não. O seu tem. O meu tá. Não, então vou fazer o seguinte. Eu só peço. Oi, Larissa, só um minutinho pra gente fechar aqui. Ô, Larissa, então depois eu vejo aqui um grupo e simplesmente falo para você participar de um desses grupos, tá bom? Diga, alguém quer falar alguma coisa? Tem mais alguém sem grupo? Patrícia, eu estou sem grupo, é isso que eu ia dizer. É que eu cheguei agora na noite, eu era da manhã, tá bom? Aí eu tô sem grupo, Patrícia, meu nome. Tudo bem, deixa eu até anotar aqui. Patrícia, Flaviana, Larissa. Mais alguém sem grupo, gente? Não? Mais ninguém, todo mundo tá no grupo, né? Então, nós vamos fazer o seguinte. Patrícia, você vai participar do grupo da Nicole. Nicole é a representante da sala, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Patrícia, Nicole. Por quê? Porque aí, inclusive, a Nicole, como representante, ela te acolhe e te passa informações de uma maneira geral, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Tá, Patrícia? Nicole, faz favor, depois de acolher Patrícia e dar ela trabalho, tá bom? Tá bom, pode deixar. E Larissa, você vai participar do grupo do Mike. Larissa. Mike já está aqui? Deixa eu ver. Mike já está na nossa sala agora? Quem que participa do grupo do Mike? Eu, Deixa eu ver. Eu quem? Que eu não lembro. eu, Leone. Leone. Ei, Leone, tá joia? Eu tô bem, graças a Deus, você. Tudo bom demais a conta, Leone. Então, me faça uma gentileza, Leone. Olhe pra gente a Larissa, tá? Sim. Ela vai fazer parte do grupo de vocês também, tá? Larissa, Não, então também estamos resolvidos. E aí eu peço que aos grupos que estão, né, acolhendo as duas colegas nesse momento, para ali no WhatsApp, né, vocês colocarem, fazerem com que elas realmente participem e tenham atividade, tá bom? Então, bem, estamos resolvidos. E eu acho que isso é importante, porque às vezes a gente fica deixando as coisas para depois, os avisos, e às vezes a gente acaba deixando, né, de esclarecer coisas que são importantes, tá bom? Então vamos. Professor, Diga, Matheus. Diga. Só um minutinho, por favor, Matheus. boa noite. Boa noite, Matheus. Esse trabalho da maquete, a gente vai montar a maquete e depois explicar sobre ela, por exemplo, no caso da RNA, a gente explica a transcrição e a tradução. Não, aí não tem necessidade de falar transcrição e tradução, não. Você vai explicar do que é composto o RNA, você pode até falar da importância dele, os tipos de RNA, mas aí fica a cargo do grupo, tá bom? O que vocês vão explicar, aí não tem, é basicamente isso. A estrutura, a composição, aí no caso do RNA você pode falar dos tipos de RNA, né? Pode falar de funções, mas não quer dizer que é obrigado a explicar a transcrição e a tradução, não, tá bom? Só se vocês realmente quiserem. Obrigado, professor. Nada, mas alguma pergunta? Porque na hora que o Matheus falou, eu tive a impressão que tinha mais gente querendo perguntar. Eu, professora Larissa, de novo, porque eu não Pode falar, Larissa. É que eu não tô no grupo da sala, eu acho que tem. Não tá? Não tô no grupo. No grupo de Professora. Então depois, Larissa, vamos fazer o seguinte. Depois a gente vê isso em termos de... você é aluna nova do segundo período? Sou.
Então, depois a gente vai ver para poder te passar o contato de WhatsApp, tá bom? Professora, meu grupo tem espaço. Tem? A Isabela? Isso. Então você quer acolher? Isso vai ajudar então, Isabela? Vai. Então faz o seguinte. Ô, professora. Raíssa, vai pro grupo. Então, viu, Leone? Eu te agradeço, mas como... Professora. Só um minutinho, por favor. Como a Isabela está, inclusive, solicitando, Larissa vai pro grupo da Isabela, tá bom? Porque aí... Não, sem problemas. Tá? Porque aí posso ajudar, já que ela tá querendo auxílio, e aí é bom que o grupo fica maior. Diga, quem queria falar, por favor? Sou eu, é porque eu acho que o meu grupo agora ficou com 7 pessoas, aí eu não sei se... Então, vamos fazer o seguinte, depois passem no grupo de WhatsApp, vamos fazer o seguinte, no grupo de WhatsApp, passa os participantes do seu grupo, né? Cada um escreve lá, fulano, ciclano, beltrano, aí outro grupo completa, tá? Pra gente ter essa noção, tá? Tá combinado? E, Larissa, depois, me manda por e-mail, luciene@pitagoras.com.br, me envie, por gentileza, seu número de WhatsApp, porque aqui não dá pra gente falar assim, né? Porque a gente tá gravando e tudo. Me encaminha por e-mail o seu número de WhatsApp, porque aí eu te repasso, inclusive, o contato da Nicole, que é representante da turma, e te inclui dentro da turma para você não ficar a par, tá? Não ficar à parte sem saber das coisas que estão acontecendo na turma. Então, me encaminhe por e-mail, por gentileza, o seu WhatsApp, que aí a gente consegue contornar essa situação, tá bom? Tá bom. E aí, então vamos, né, gente? Ok? Então, aí a gente consegue agora resolver isso. E por favor, depois no WhatsApp me encaminhe, né? Ou a indicação de quem está no seu grupo, porque assim a gente consegue equalizar, verificar se tem alguém fora, porque a gente não possa deixar isso ainda mais adiante, tá bom, gente? Bem, então vamos. Vou aqui, hoje nós vamos iniciar, né? Sábado a gente teve o nosso encontro, finalizamos a unidade 1, que depois, quem não estava, não deixa de observar, o vídeo tá lá postado. Nós trabalhamos, né? Como a gente já tinha iniciado, a unidade 1, ela foi muito uma recordação de vários aspectos que vocês já tinham estudado, tá? E aí nós finalizamos a respeito desses conceitos, né? Inclusive divisão celular, coisa que nós já tínhamos. Eu particularmente fui a professora de vocês na CMC semestre passado, e da minha turminha de ciências biológicas, né? Sei que as meninas também já tiveram. Mas qualquer dificuldade, depois é só a gente, né? A gente ainda vai ter atividades adiante, qualquer coisa é só a gente recapitular, tá bom? Então vamos agora início ao nosso assunto de herança genética, tá? E aqui vou envolver as leis de Mendel, inclusive aconselhamento genético. Vocês vão ver ao longo, né, da noite de hoje, eu peguei vários pequenos videozinhos com o intuito de ser mais didática, de que possa, né, ilustrar a vocês alguns assuntos e que possa também, né, tirar essa monotonia e colocar uma noite de uma forma até mais didática para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem e que nós possamos trabalhar com esse assunto. É interessante, né, quando a gente fala de genética, eu sei que na hora que a gente fala de genética, tem muita gente que eventualmente, às vezes até acha que possa ser difícil, mas tem muito aluno também que ao mesmo tempo gosta muito da genética, gosta muito desse assunto e tem até curiosidade, né? E é o que eu acho que essa matéria ela desperta em nós. E eu falo disso porque quando a gente fala sobre herança, né, herança genética, é o que motiva e sempre motivou, né, o ser humano em imaginar o como, de onde que temos, né, o surgimento de várias características que nós possuímos
ou até mesmo algumas características que nós gostaríamos de ter, porque o meu pai tem um olho claro, porque a minha mãe ela é ruiva, e de repente eu acho isso a coisa mais linda e eu não herdei, né? Então existem algumas características que elas de fato, né, elas são herdadas e elas são herdadas dos nossos pais, né? É uma herança genética. Obviamente que nem tudo, necessariamente, principalmente no que se refere a algumas alterações, algumas doenças, nem todas são necessariamente genéticas, mas muitas são herdadas geneticamente, transmitidas geneticamente, é isso que a gente vai trabalhar a partir de agora, tá bom? Inclusive, chama a atenção de vocês, porque nós vamos logo a seguir falar sobre algumas doenças que são transmitidas geneticamente. E aí a gente dá um foco muito grande, porque existem várias doenças que são transmitidas geneticamente e que dão um impacto muito grande no desenvolvimento do indivíduo e também na mobilidade, né? Alterações musculares, alterações realmente para a marcha, né? O que confere de uma maneira muito direta aos meninos da físio, tá? A nós, né, meninas da biologia, a genética por si, ela em tudo já nos remete muito ao biólogo, né? Afinal de contas, aí toda a construção da genética, desde a pesquisa e até mesmo no que se refere a essas doenças genéticas e até mesmo a essas que são relacionadas a distúrbios musculares, sempre tem ali o biólogo pesquisando, trabalhando e também, né, tentando contribuir aí para que eventualmente as coisas possam ser elucidadas e, logicamente, dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas, né? São maneiras distintas em que o biólogo e o fisioterapeuta trabalham, mas logicamente cada um aí dentro da sua área, mas todos envolvidos no assunto comum, que são esses distúrbios genéticos e inclusive esses direcionados a distúrbios de marcha e muscular, tá? Que a gente vai ter oportunidade de trabalhar logo a seguir. Mas antes de falar desses prejuízos, né, à saúde humana em função de possibilidade de transmissão genética, é logicamente que a gente tem que verificar um pouquinho como que isso é herdado, né? Então é isso que a gente vai fazer hoje. Destaco a vocês, né? Essa é a coisa linda, né? Que é literalmente a fecundação, né? É a coisa mais bonita que tem. É a vida, né? Onde a gente tem o encontro do espermatozoide com o óvulo e que, na verdade, olha só, em 1860 que tornou-se conhecida, de fato, essa transmissão hereditária, essa possibilidade da gente herdar, né, características, quer seja de aparência, quer seja de alterações orgânicas, né, que são transmitidas a partir do nosso pai, pela célula germinativa dele, que é o espermatozoide, e pela nossa mãe, pelo óvulo, né? Então, vocês observam que isso tudo, né, vem muito de encontro ali para a gente trabalhar a partir de agora como, né, que a partir dessa fecundação eu possa herdar algumas características dos meus pais. Eu coloquei esse slide aqui, eu achei ele super didático, ele é muito simples, né? E faço aproveitar para fazer a vocês um convite. Quem depois tiver um tempinho, puder e quiser entrar nesse site Genoma Humano e Células-Tronco, ele trabalha, obviamente, né, com genética e tem muito material interessante lá, tá? Aqui é de um folder que eles têm lá, tem vários folders que eles disponibilizam, eu mesmo tenho todos aqui para poder trabalhar, que eu acho que eles são muito didáticos e isso ajuda muito, né? Aí eu coloquei aqui justamente para vocês verem, é uma linguagem simples, né? E que é o objetivo de um folder para ter acesso e ser entendido por todos, mas que eu acho que vale a pena replicar isso, porque abre para a gente a mente, né? Justamente a partir do momento que a gente tem o espermatozoide e o óvulo, né? Nós temos aqui o material genético dos nossos pais. No encontro, né, dessas duas células, com ali
a fecundação, formando a célula ovo-zigoto, nós temos a formação de um novo ser. Que aqui, esse novo serzinho, né, constituído por trilhões de células, porque é a constituição corporal humana, em cada um dos nossos tipos celulares, eles até destacam aqui, né, células cerebrais, células cardíacas, células de uma maneira geral, inclusive de gordura, né? Enfim, todas as células que compõem o nosso corpo, elas carregam um material genético, né, dos nossos pais, que é o ambiente do qual nós temos ali a nossa informação. Particularmente, é o que nós, né, estamos, inclusive recordamos ali na unidade 1, a gente tem no nosso núcleo o nosso material genético, com todas aquelas informações que foram herdadas, né? Com todas as informações que fazem com que eu, Luciene, seja eu e que eu seja única, né? Bem, esse ambiente aqui que é o ambiente de núcleo, se a gente for avaliar, nós temos, a partir ali do nosso núcleo, aqueles 23 pares cromossomais, né? Hoje, inclusive, a gente vai estender um pouquinho mais sobre isso. E nesses cromossomos, nós vimos que os cromossomos, eles são formados por unidades de DNA. Lembram que o DNA é uma estrutura extremamente longa e muito fininha. Então, ela se enrola formando os nossos cromossomos. E se a gente for a nível bastante específico, aqui no DNA, nós temos aqueles pares de bases, aquelas informações, né? Que, na verdade, eu terei aqui os meus genes, que fazem com que eu tenha um olho escuro, um cabelo castanho, determinado formato de dente, algumas sínteses de determinadas proteínas, enfim, carrega a informação que faz com que eu seja única, tá? Então, aqui só chamando a atenção que é isso que faz, é isso que a gente herda, né? E nós somos o encontro, então, dessas duas célulazinhas iniciais, que é a célula do meu pai, com as informações que vêm dele, com as células da minha mãe, com as informações que vêm dela. E é isso que a gente vai trabalhar hoje. A partir dessas duas informações, qual que vai prevalecer, né? Será que vai prevalecer o castanho do meu pai ou o louro da minha mãe, né? Que são características que acabam, né? Que precisam ser expressas e acabam sendo expressas em nós, tá bom? Então, é isso que a gente vai ver. E aqui, eu sei, a gente já teve a oportunidade de comentar, mas é porque agora a gente precisa de detalhar um pouquinho mais o que foi o pai da genética, né? Gregor Mendel. Ele, que em 1865 veio descrever alguns registros, né, que ele tinha obtido a partir da análise das ervilhas. É interessante. E aí eu falo com muita tranquilidade, né, por ser bióloga, e as meninas da biologia sabem, porque a gente fala muito disso em sala de aula, que nós biólogos, sabe, gente, vocês da físio, a gente já tem uma fama tem hora de ser meio doidinho, né? Porque a gente, de repente, para pensar, para avaliar, para ver algo que na maioria das vezes as outras pessoas às vezes não imaginam, não acham muita graça. Eu sei disso, até eu falo, já tive a oportunidade de falar com as meninas da biologia. Eu tenho o espelho aqui em casa, né? Na minha época de namoro mesmo, o Lu ia lá no laboratório, lá fazer as minhas pesquisas, ele chegava e via cheio de ratinho lá, um cheiro de formol danado, cheio lá de insetos, os nossos experimentos, as nossas coisas lá de microscopia. Ele falava, você é doida, mulher, né? Porque o biólogo, ele procura algumas coisas que a maioria das pessoas normalmente fala assim, puxa vida, como que você tá parando para pensar para ver isso? Eu tô falando disso porque Gregor Mendel, ele observou ervilhas, ele estudou ervilhas e percebeu que existiam diferenças entre elas, né? E aí você imagina, a partir de uma observação dessa, né? Criou-se leis que hoje prevalecem até hoje para a gente discutir, né?
da onde e qual a probabilidade de herdar determinada característica. Então, é interessante a gente perceber, né? Sempre a gente precisa de ter um doidinho, um louquinho na vida para poder valorizar e para poder observar umas coisinhas que às vezes fogem do senso da maioria, mas que tem hora que dá um caldo, dá umas respostas importantes e interessantes para a vida, né? E é o pai da genética, que hoje a gente fala dele, até hoje, né, obviamente, em função da importância que ele teve ali dessas observações. Logicamente que no início as pessoas não validaram muito, né? A opinião científica, de fato, de início, não achava que aquilo que ele estava falando era de fato uma realidade que poderia ser replicada isso para demais espécies. Mas como sempre, na maioria, como sempre não, né? Como na maioria das vezes, depois que morre é que vem os créditos, né? E não foi diferente com ele não, foi 16 anos após a morte dele, que aí sim tiveram outros cientistas que validaram as observações de Mendel e que aí conseguiu se estender e colocar-se, né, como resultado também podendo se replicar para nós na espécie humana, tá? Eu sempre falo, é isso que eu vou dizer agora e sempre explico. Logicamente, com todos os créditos e a importância de Mendel, a gente sempre comenta que, além de tudo, ele teve uma situação que foi uma sorte. Não que, porque a gente tem que ter muito cuidado, porque na hora que a gente fala que uma pessoa teve sorte, parece que a gente está desmerecendo tudo que ela fez. E não é isso, tá? Extremamente importante, super competente. Mas onde que foi a sorte que a gente fala nessa situação em relação a Mendel? É que ele foi observar algo em uma espécie que, porventura, pôde de fato ser replicado o conhecimento para a espécie humana. Existiram outros pesquisadores que também estavam estudando outras espécies e que também tiraram algumas conclusões, mas que o que acontecia às vezes com aquela determinada espécie no estudo dele não acabava sendo replicado, era único para aquela espécie, não acabava sendo replicado para a espécie humana. Então, se vocês ouvirem, né, na hora que a gente fala isso, não só eu, às vezes na hora de estudar isso em termos de algum livro de genética, a gente não está de forma alguma desmerecendo toda a pesquisa, todo o trabalho dele, muito pelo contrário, né? Todo o valor, obviamente, é o pai da genética. Mas a importância de que esse detalhe, né, de que ele conseguiu de fato fazer o estudo dele em cima de uma espécie que foi possível essa replicação para a espécie humana. E daí a gente conseguir aproveitar esses conhecimentos, tá bom? E aqui, o que ele na verdade observou? O que é que se observar uma ervilha tem tanto para se observar, né? Bem, o que chamava a atenção dele é que nas ervilhas existiam ervilhas, em termos de coloração, duas colorações. As ervilhas verdes e as ervilhas amarelas. E também, adiante, a gente vai ver que existe, né, outra característica. Existem as ervilhas lisas e as ervilhas rugosas. Então, o que fez ele parar, pensar e propor um experimento? Primeiro, ervilha ela tem crescimento rápido, então isso é interessante para quem trabalha em pesquisa, né? Porque você consegue fechar o seu experimento numa fração de tempo relativamente curto. E aí, logicamente, dá para você acompanhar várias gerações, né? Bem, ele também tem como característica, né, essa situação dela, tempo de vida curto e a observação em termos dessas variações, né? Então, o que ele fez? Ele pegou uma ervilha, uma planta totalmente pura, ou seja, totalmente verde, com uma outra ervilha também totalmente pura, amarela. E ele fez o cruzamento entre elas.
tá? Justamente para verificar, poxa, tendo o cruzamento de uma planta pura verde com uma planta pura amarela, quais que serão, né? A partir dali, quais serão esses descendentes? Como que eles serão? Qual que é a cor que vai prevalecer, tá? E foi aí, a partir dessa observação, né? Então, ele fez justamente isso que eu acabei de falar com vocês, olha. Ele pegou uma planta totalmente pura, geneticamente, amarela, com uma também pura, geneticamente, e verde. Fez o cruzamento entre esses dois indivíduos. O que ele observou? Que na primeira geração, todos os descendentes eram amarelos. Olha que legal. Então, logo de início, o que ele imaginou? Poxa, se do cruzamento de uma plantinha amarela com uma plantinha verde, terei todos os descendentes amarelos, provavelmente essa característica é uma característica dominante, que ele deu esse termo, tá? E aí, o que ele viu? Ele prosseguiu, como eu comentei com vocês, como nas ervilhas existe uma geração, né? Existe um curto intervalo de tempo e você consegue acompanhar aquela planta, ela se desenvolve, você consegue trabalhar com ela adiante, né? O período de vida dela acaba sendo curto. O que ele fez? Dessa geração aqui, né? Que ele fez o cruzamento entre elas. Elas eram todas amarelas. Aí ele fez o cruzamento entre elas. E do cruzamento entre elas, ele verificou que a maioria era amarela, mas que 25%, ou seja, um quarto, né? Existia de probabilidade de terem ervilhas verdes. Então, aí é que ele fez aquela proposta da qual a gente já estudou, desde lá na CMC, a gente recordou dentro da unidade 1, né? Lembra aquela homozigose e heterozigose? Então, ele propôs isso, olha, que existe a característica dominante, que ela é sempre caracterizada, identificada por uma letra maiúscula, tá? Caixa alta. E existe a característica recessiva, que essa é identificada como letrinhas pequenas, tá? E que, inclusive, aí ele percebeu que para essa manifestação, que é considerada uma manifestação recessiva, para ela se expressar, o indivíduo tem que ser homozigótico. O que significa isso? Ele apresentar as duas letrinhas pequenas, obrigatoriamente. Por quê? Se tiver uma letrinha grande e uma pequena, vai prevalecer a característica dominante. O que vai ser expresso, né? O que vai ser lido. Lembram aquele conceito de genótipo e fenótipo? Genótipo é o que está escondido. Fenótipo é o que expressa, o que você lê. Ah, fulano é loiro. Ah, fulano é ruivo. Ah, fulano tem dentes curtos. Ah, fulano tem dentes compridos. Então, é aquilo que você vê. Alguém quer perguntar? Pode falar, fica à vontade. Boa noite, Luciano, tudo bem? Boa noite. Oi, Giovan. Boa noite, tudo bem e você? Tudo bem, graças a Deus. Ô, Luciano, eu gostaria só de pedir novamente, se você puder repetir novamente, a partir desse exemplo da ervilha verde, dos dois V, que representa o homozigoto, né? Isso aqui, Giovan, olha só. Homozigose significa qualquer indivíduo que venha apresentar as duas letrinhas iguais. Por exemplo, olha só, aqui tenho duas letrinhas iguais, que é um Vzão, Vzão. Esse indivíduo, ele é homozigoto. Aqui, esse indivíduo, ele é homozigoto também, só que ele é homozigoto como Vzinho, Vzinho. Aqui, gente, poderia ser qualquer letra, tá bom? Mas o fato é que, pegando a sua pergunta, Giovana, para um indivíduo apresentar a característica que é considerada recessiva, o que é recessivo?
é aquele que perto de um diferente, ele fica acanhado. Eu vou fazer uma comparação bem grosseira, tá? Mas só para tentar ser, de alguma forma, um pouco didática aqui. Imagine duas pessoas, uma muito falante e outra muito tímida. Coloca uma pessoa muito falante perto da pessoa tímida. Aquela que é muito falante, ela vai aparecer, né? Ela já é falante. Ela tá perto de uma que é muito tímida, tadinha. Ela até sabe falar, mas ela é muito tímida. Então, a falante vai falar. No final das contas, só a única que vai aparecer é a falante. Ela dominou o cenário, né? Ela chegou, tava ali, mas só ela apareceu, porque a outra ficou encolhidinha, ficou quietinha. Então, eu tô querendo fazer essa analogia só para a gente perceber. O recessivo é aquele quietinho, é aquele tímido, tá? Que para ele se expressar, na verdade, é melhor que ele se expresse, ele vai conseguir aparecer mais, principalmente se ele estiver ali entre os seus, né? Eu sou acanhada, ele também é acanhado, então a gente se entende, mas aí eu acabo tendo a oportunidade de conversar com ele conversa um pouquinho comigo, enfim. O que eu quero te mostrar aqui, para que a característica recessiva, que é aquela mais acanhada, que é aquela que aparece com maior, entre aspas, dificuldade, para ela se expressar, né? Para ela aparecer para o indivíduo, ela precisa de aparecer em dose dupla. Aí que é o que você me perguntou, Giovan. A característica verde aqui é uma característica recessiva. Ela só está presente aqui nessa ervilha porque ela apareceu em dose dupla, vezinho, vezinho. Agora, percebam, aqui, ó, na primeira geração, né, que foi do cruzamento entre essas duas ervilhas, reparem que o vezinho estava presente em todos. Olha, tem o vezinho aqui aqui e aqui. Só que ele nunca apareceu, ele nunca se manifestou. Por quê? Do lado dele tinha um aparecido, que é esse vezão. Vezão aqui aqui e acolá. Então ele existe lá no gene, mas ele tá ali acanhado, ele não se expressou. Agora, para ele se expressar, precisa sempre aparecer em dose dupla, tá bom? Ficou mais claro, Giovan? Qualquer coisa, fiquem à vontade, tá bom? Qualquer dúvida, perguntar. Sim, ficou, Luciano. Obrigado, viu? De nada, Giovan. Bem, então vamos. E isso, né? Isso é o experimento de Mendel. É isso que ele fez, a observação. É considerada a primeira lei de Mendel, onde que as características são controladas por pares dos fatores. Olha, aos pares, eu tenho sempre dois, né? Por quê? Uma característica vem herdada do meu pai, a outra característica da minha mãe, tá? Um fator proveniente do macho e outro da fêmea, que eu acabei de falar. Aqui a gente tem um conceito de genótipo e fenótipo, foi o que eu utilizei, inclusive, para explicar aqui para vocês. O que é o genótipo? Vezão, vezão, vezinho, vezinho. O que é fenótipo? O vezão, vezão corresponde à ervilha amarela, é aquilo que se expressa. É aquilo que eu leio. E aqui, qual que é o fenótipo do vezinho, vezinho? Ervilha verde, tá? Se eu tiver ali, se eu observar a cor daquela ervilha, ela é uma ervilha verde. Então, ele utilizou, a partir dessa primeira lei de Mendel, nós também tivemos o conceito de fenótipo e genótipo, né? E também os conceitos de homozigose e heterozigose. E como eu também utilizei isso para vocês. Mostrei aqui, ó, vezão, vezão é homozigoto. Vezinho, vezinho é homozigoto. Qual que é heterozigoto? Quando eu tenho um diferente do outro. Então, esse aqui é heterozigose. Vezão, vezinho, vezão, vezinho, vezão, vezinho, vezão, vezinho. Tá bom? Então, esses conceitos que, na verdade, nós já empregamos, né? Desde lá a CMC, eu só quero mostrar para vocês o seguinte, porque agora a gente apresenta as leis de Mendel, né? A gente trabalha com nesse caminho,
E essas palavras, embora a gente já tenha estudado antes o conceito, eu acho que é importante a gente recordar, tá bom? Embora também, viu, gente? Eu trabalho um pouquinho com vocês, um pouquinho com problemas das leis de Mendel, mas a gente trabalha a ponto de vocês entenderem. Nada que venha necessariamente ser um fator dificultador, não, tá bom? Bem, também é importante que quando a gente observa, né, na natureza tem tantos seres vivos, tantas características, que existe uma possibilidade em algumas espécies que alguns alelos eu não vou ter nenhum dominante, nenhum recessivo, tá? Eu vou ter uma característica que a gente fala que seja intermediária, que é o exemplo aqui, ó, de uma planta, que é o boca de leão vermelha, tá? Olha, que a boca de leão tem a boca de leão vermelha, que ela, quando ela se cruza com uma boca de leão branca, ambas puras geneticamente, ao invés de uma prevalecer sobre a outra, o que na verdade a gente tem uma planta intermediária, com uma coloração intermediária, que é uma planta rosácea, tá certo? Isso, na verdade, não ocorre com muita frequência, não. A gente coloca isso para vocês saberem, afinal de contas, né? Existe isso também na natureza, tá bom? Mas, na grande maioria das questões, principalmente aqui entre nós, os seres humanos, nós temos a tendência de observar características que tenham uma dominância e que tenham uma recessividade, tá bom? Bem, eu vou aproveitar. Quem foi que me mandou o WhatsApp? Porque eu não identifiquei ali, não tinha o seu nome. Deixa eu ver que é uma moça que me perguntou o que é característica rara, o que é característica frequente, né? Das características genéticas. Existem algumas características, tá, gente? Existem características comuns e raras na genética. Por exemplo, quando a rara, e isso a gente muitas das vezes utiliza essa terminologia, principalmente quando a gente fala de doenças genéticas. Existem doenças genéticas que são raras. O que é característica rara? É aquela que ocorre em pequena proporção na população. Então, se eu analisar, por exemplo, uma população, às vezes a ocorrência daquela doença, ela custa aparecer. Tá? Isso do ponto de vista numerário mesmo, você é proporcional. Então, você utiliza o termo, o próprio termo já subentende isso, né? Mas assim, a característica rara é aquela característica que ocorre em menor proporção na população. Característica comum, por sua vez, é aquela que tende a ser observada em uma quantidade maior de indivíduos, tá? Então, essa terminologia, inclusive, como eu falei, né, e repito, ela é muito empregada para a gente, ela tem uma validade maior. Por quê? Muitas vezes a gente apresenta para vocês uma alteração genética. Aí a gente vai falar para vocês, olha, gente, essa característica, ela é rara, essa alteração, ela é rara. Então, já pressupõe-se, e muitas vezes a gente até coloca para vocês, ó, ocorre em um indivíduo, por exemplo, a cada 500 mil, tá? Ocorre em um indivíduo a cada 1 milhão. Então, assim, então a gente utiliza essa terminologia e essa empregabilidade, ela tem importância para a gente, principalmente nessas situações, porque aí dá para a gente verificar o quanto, né, que eu posso esperar ou não daquela característica ou daquela doença, tá certo? Isso ajuda, por exemplo, vocês mexem hoje em dia com a internet, né? Às vezes a gente vê uma matéria falando, tem um pai, uma mãe lutando para salvar uma criança que tem uma doença genética rara, né? E quanto mais raro, gente, às vezes mais difícil em termos de tratamento, por quê? A gente sabe que quanto mais frequente, mais pesquisa, às vezes investimento tem,
né? Porque se justifica porque ocorre com maior frequência. Então, existe mais investimento financeiro mesmo para ter medicamentos novos, para ter novos, né? Novas medidas para trabalhar com aquele assunto. E tende a ficar, às vezes, tratamentos mais acessíveis, tá? Quanto mais rara, proporcionalmente, tende, às vezes, a ter tratamentos mais escassos, né? E, às vezes, muitas das vezes, também mais caros, porque ele é mais restrito, não ocorre com tanta frequência, ela é mais direcionada a algumas situações. Então, é por isso que é importante, tá? Então, eu realmente não sei, quem me perguntou ali no WhatsApp, foi um pouquinho antes da gente entrar aqui na sala de aula, a própria aluna falou assim, você esclarece na aula, né? Então, não queria deixar de falar disso para vocês, por isso que eu tô falando, que vai ainda a gente também possa esquecer, tá bom? Fui eu, professora. Ah, que bom, eu quem? Deixa eu ver aqui, qual que é? Ana. Oi, Ana. Tá, Ana. Uhum. Isso a empregabilidade, esse conceito, vocês vão entender ainda melhor adiante, quando eu apresentar para vocês as alterações genéticas, tá bom? Mas eu não queria deixar a oportunidade, né, de falar o assunto aqui, ele é pertinente e dá pra gente entender isso nesse momento, tá bom? E é isso, gente. Olhem só. Eu comentei com vocês, voltemos a Mendel, né? Ele estava ali olhando para a ervilha, né? E vendo que existiam ervilhas verdes e ervilhas amarelas. Mas eu disse para vocês que ele também observou que existia ervilha rugosa e lisa. Agora, olhem só para vocês perceberem como que é importante essa segunda lei de Mendel. Se vocês tiverem que descrever a professora Luciene, como que vocês descreveriam? Fisicamente. Ah, pode deixar que eu descrevo para vocês, tá? Ah, ela é alta, 1,70 m, puro charme, né? Loiríssima, tá? Espetáculo. Ou seja, vocês iam falar da altura, iam comentar de cor de cabelo, uma morena linda também, enfim, iam tecer elogios, né? Deixa quieto. Mas o que eu quero chegar? Quero chegar que quando a gente descreve alguém, a gente não descreve alguém só por uma característica. A gente fala que ela é alta, ela é baixa, ela é magra, ela é gorda, ela tem olho claro, ela tem olho escuro, ela tem o cabelo vermelho, ou eu posso ter o cabelo azul também, né? Porque de repente, hoje em dia eu posso, né? Afinal de contas, eu comprei a tinta, joguei a tinta, cabelo azul. Enfim, a gente caracteriza as pessoas por uma série de características. E diga-se de passagem, o que mais importa nem essa característica física, são outras características. Mas é que a gente dá muito exemplo de característica física, porque a gente consegue fazer facilmente a leitura, tá bom? Então, aonde que entra a segunda lei de Mendel? Que ele viu que, assim como nós, as ervilhas também não se resumem apenas em serem verdes ou amarelas. Elas também tinham outras características. E aí, o que ele fez? Diante daquele cruzamento, observando se ela é verde, né, ou amarela, e se ela era rugosa ou lisa. O que ele percebeu? Moral da história, que é o que importa aqui pra gente. Ele percebeu que uma característica não interfere na outra. E obedece à mesma característica. Se ser, no caso, amarelo é dominante, ela vai continuar a ser dominante. Se ser lisa é dominante, ela vai continuar sendo lisa. Ela possa ser lisa e verde, como ela possa ser amarela e rugosa. Isso sempre observando a proporção. Aquilo que tende a ocorrer, né? Igual o recessivo. Recessivo, de uma maneira geral, ele tende a apresentar, né? A ser observado em menor proporção. Por quê?
Porque o recessivo, ele obrigatoriamente, ele precisa vir assim, olha, tudo pequenininho, tudo homozigoto, né? Então, acaba sendo uma probabilidade menor. Se a gente recordar, só para vocês perceberem, olha, esse quadro aqui, ele é muito cheio de informação. Olhem aqui, a característica recessiva. Reparem vocês, e na genética a gente trabalha muito com isso, né? Aqui, ó, normalmente a gente tem sempre esses 4 possibilidades, né? Cada um correspondendo a 25%. Por quê? 25 com 25, 50%. 50% com 25, 75%. Com 25, 100%. Ou seja, independente, né? Qual que é a probabilidade de um indivíduo homozigótico recessivo? 25%, tá? Então, é isso que acontece. Essa porcentagem, ela é muito menor quando comparada à porcentagem de indivíduos amarelos. Por quê? 25, 25 e 25. Somam-se aqui 75%. Bom? Bem, e é isso que ele fez. Ele percebeu que essas características, então, elas tendem a acontecer de uma maneira independente, né? Os genes, quando você herdou algum gene do seu pai ou da sua mãe, o gene ele veio independente. Exemplo, o gene da cor do olho é independente, por exemplo, do gene da cor do cabelo, que é independente do tipo de dente que você possui, que é diferente do formato, por exemplo, da sua unha. São características que a gente herda isoladas, elas não vêm em combo. Se você tiver a unha comprida, vai obrigatoriamente ter que ter dente comprido. Não existe essa obrigatoriedade. As características que nós herdamos, elas são herdadas de uma maneira distinta, de uma maneira isolada. Não tem que ter esse combo, tá? Professora, mas então por que é muito comum você ver, por exemplo, um loiro de olho claro do que às vezes um moreno de olho claro? Porque, eventualmente, naquela população, para dar um loiro e para ter um indivíduo de olho, como eles são indivíduos homozigóticos, rola muito homozigose ali naquela população. Então, acaba aqui sendo mais fácil. Por quê? Mesmo sendo fatores isolados, eles tendem a acontecer com maior frequência, tá? Mas eles são fatores isolados. Eu não tenho necessariamente uma coisa, ela não liga a outra, tá bom? Existe aqui um pequeno videozinho que eu achei ele interessante, porque ele trata de uma linguagem fácil, inclusive coloca pra gente esse tipo de cruzamento, né? Que a gente vai trabalhar adiante, e eu acho que vale a pena. Eu vou fazer, e eu vou colocar nesse momento, porque eu acho que a gente aproveita o raciocínio. Olhem só, realmente eu tirei daqui, eu já tenho esse videozinho aqui no jeito, tá tudo na ordem aqui, mas eu tenho que colocar para vocês agora, tá? Só um minutinho. Vou colocar aqui, ó, fazer aqui. Não, espera. É porque eu tenho que colocar, mas eu tenho que fazer, colocando aqui para vocês, olha, aqui o som. Agora sim. São todos videozinhos curtos, tá, gente? Meu filho. Espera. Acho que eu não gosto. São todos bem curtinhos, para vocês entenderem, né? Para não ficar cansativo. Mas eu acho que possa ser bastante instrutivo para vocês. Vamos acompanhar. Você sabe como herdou as características dos seus pais? Como é possível calcular a probabilidade de herdar a cor dos olhos da sua mãe ou a diabetes do seu pai?
Para entender como as características passam de pai para filho, precisamos voltar no tempo até o século XIX, a um homem chamado Gregor Mendel. Mendel era um monge biólogo austríaco que amava o seu jardim e, cultivando ervilhas, descobriu os princípios da hereditariedade durante as suas experiências. Combinando uma espécie pura de ervilhas amarelas com uma espécie pura de ervilhas verdes, nasceram apenas ervilhas amarelas, e por isso chamou o amarelo de dominante, pois foi encontrado em todas as novas ervilhas. Então, Mendel fertilizou essas ervilhas amarelas que nasceram entre si, e nessa segunda geração nasceram ervilhas amarelas e verdes. Percebendo então que a cor verde foi escondida pela amarela, chamou essa característica de recessiva, e desses resultados, concluiu que cada característica depende de 2 fatores, um da mãe e um do pai. Esses são os pares alelos, que representam as variações de um gene. Se o par alelo for idêntico, teremos ervilhas homozigóticas. E se os alelos forem diferentes, teremos uma ervilha heterozigótica. Essa combinação de alelos é chamada de genótipo, e o seu resultado, amarelo ou verde fenótipo. Para ver como os alelos são distribuídos entre os seus descendentes, podemos usar o diagrama de Punnett, colocando os diferentes alelos dos eixos e calculando as combinações possíveis. Vamos ver as ervilhas de Mendel. O alelo amarelo dominante é o Y maiúsculo e o verde recessivo, o Y minúsculo. O maiúsculo sempre se sobrepõe ao minúsculo. Então, o único jeito de ter bebês verdes é ter 2 minúsculos na primeira geração. A ervilha mãe homozigótica amarela dará a cada bebê um alelo dominante amarelo, e a ervilha pai homozigótica verde um alelo recessivo verde. Assim, todos os bebês serão amarelos e heterozigóticos. Então, na segunda geração, quando as ervilhas heterozigóticas cruzarem, seus bebês podem ter qualquer um dos 3 genótipos possíveis, com os 2 fenótipos possíveis. Mas as ervilhas têm muitas outras características. Além das cores, elas podem ser ainda lisas ou rugosas. Teremos assim, então, todas as combinações possíveis. Usamos o diagrama de Punnett, dessa vez, um pouco mais complexo para calcular a proporção de cada genótipo e os seus fenótipos. E muitas coisas são bem mais complexas que ervilhas, como, digamos, pessoas. Hoje em dia, os cientistas sabem muito mais sobre genética e hereditariedade. Mas tudo começou com as ervilhas de Mendel. Isso mesmo. Eu achei esse videozinho muito, né, bem explicativo, assim. Eu acho que nesse momento, né, é importante, a gente tem que tentar fazer com que a linguagem seja mais acessível, né? De qualquer forma, viu, gente, uma coisa também que eu quero destacar a vocês é o seguinte: porque é muito comum esse assunto, tem gente que pega com super facilidade e tem pessoas que às vezes custam mais um pouquinho a acompanhar o raciocínio. Eu peço a vocês que aqueles que porventura tiverem uma dificuldadezinha maior depois, revejam lá o nosso vídeo com calma, veja, né, até mesmo esse videozinho novamente, para você perceber, entender melhor essa linguagem, tá? Porque na hora que você consegue captar assim, se torna muito fácil, tá? Mas às vezes um pouquinho mais assim de calma, de tentar ver como que foi feito, né? Isso ajuda, tá bom? E logicamente pra gente ir acompanhando aqui, vocês tirando dúvida também, né? Lógico. Mas é porque às vezes com calma, né? Ver ali, acompanhar, ver novamente, ajuda muito o entendimento, certo? Então, logicamente, isso que a gente acabou de ver, né? Essas informações, a importância, né, de se destacar que as características elas são herdadas. Isso então, na verdade, gente, coloca uma importância muito grande das características a partir do momento que a gente perpetua a espécie, né? Porque, logicamente, a gente já falou aqui, é muito importante a diversidade entre os indivíduos. Mas, obviamente, que quando a gente fala de características físicas, isso que bom que somos diferentes, né? Mas no contexto da possibilidade de transmissão de doenças, algumas, quando são possíveis a observação de alguns detalhes, né? Para, às vezes, evitar
com que o indivíduo venha ter uma determinada doença, às vezes é interessante, né? Principalmente porque existem algumas doenças genéticas que colocam até de alguma forma um limite, né, na qualidade e no tempo de vida das pessoas. Então, por isso que a genética trabalha ali, no sentido, e a gente vai ver, no aconselhamento genético, tentando adequar da melhor maneira possível e verificar as possibilidades de transmissão de doenças, tá bom? Aqui, olhem só, aqui eu quero verificar com vocês o que vocês acham. Existe uma situação, um problema, que inclusive essa situação, problema eu retirei do nosso livro didático, tá? Justamente para a gente poder discutir aqui. Olhem só, Bruno e Paola são irmãos e descendentes de alemães. Possuem cabelos louros, pele branca como seus pais. Bruno é casado com Gabriela, que tem cabelos castanhos, pele morena e está grávida de uma menina. Como os pais de Gabriela, Lucas e Ana, também têm cabelos castanhos e pele morena, eles estão curiosos para saber qual a probabilidade de sua neta nascer morena com cabelos castanhos. Olhem só, Bruno é loiro de cabelo, loiro de pele branca e Gabriela morena de cabelo castanho. O que vocês acham? O que vocês acham que a maior probabilidade dessa criança nascer como? Loira ou morena? Eu acho que morena. Exatamente, tá? Porque é conhecido, né, que cabelos loiros e pele branca exigem genes recessivos. Então, para aparecer, para a criança ser, na verdade, loira e pele branca, ela tem que ser recessiva. E Gabriela, né, que tem cabelos castanhos e pele morena, ela tem a característica dominante. Se ela tem a característica dominante, ela é, no mínimo, heterozigótica para característica. Seria, no mínimo, Lzão, Lzinho, Bzão, Bzinho, né? Então, a probabilidade maior é da criança sair morena com cabelo castanho, tá bom? Existe alguma possibilidade dela ser loira de pele branca? Existe. Se a Gabriela for heterozigótica, tá? Para as duas características. Por quê? Aí ela possa doar o Lzinho daqui, o pai vai doar o Lzinho, a criança vai ser loira. Se ela for heterozigótica, né, para a cor da pele, se ela tiver um Bzinho aqui e ela doar esse Bzinho, possa se unir ao Bzinho do pai e a criança ter pele branca. Então, probabilidade existe, mas é muito mais provável, né, que a criança seja morena de cabelo castanho, tá bom? Então, é isso mesmo, acertou, esse mesmo raciocínio, tá bom? Agora, não tem como a gente estender aqui, porque, na verdade, na situação problema, eles não falaram que, de fato, Gabriela é, né? Se ela é homozigótica ou heterozigótica. Então, aqui a gente está realmente trabalhando com a possibilidade, com a probabilidade, né? Dela ser uma situação ou outra, tá bom? Aqui a gente coloca, né, realmente do estudo dele, todas aquelas leis, primeira e segunda leis de Mendel, que foram utilizadas, né, foram propostas a partir do estudo da ervilha, são os padrões que a gente denomina dentro da herança monogenética, tá? Ou monogênica. E eu coloquei para vocês, porque inclusive são conceitos, né, que a gente emprega, a gente fala isso, às vezes até num videozinho, porque por mais didático que ele seja, ele vem empregar algumas expressões que possa ser que para o aluno, às vezes, não fique bem claro para ele. Então, eu gosto de colocar esses conceitos básicos
para qualquer coisinha vocês saberem ter aonde recorrer e dar uma recordada, né? De fato, o que significa aquilo. Na hora que a gente fala de geração parental, deixa eu pegar o meu pointer aqui. Na hora que a gente fala de geração parental, a gente está falando daquele cruzamento, né? Seriam os nossos pais, essa é a geração parental. Então, seriam aqueles indivíduos que, na verdade, reproduziram, tá? São os primeiros indivíduos cruzados de uma prole. Por exemplo, deixa eu colocar aqui só para contextualizar para vocês, olha. Aqui, que aí que fica bonitinho esse. Essa é a geração parental, tá bom? Aqui tá até escrito, né? Geração parental, primeira geração UF1, segunda geração UF2. Mas eu tô chamando a atenção aqui para vocês, justamente por esses conceitos, porque eles são importantes, são muito empregados, né? Por nós, por, às vezes, alguns problemazinhos que podem aparecer, até mesmo em pequenos videozinhos, né? Mas porque às vezes a gente acha que todo mundo sabe e, eventualmente, tem aluno que não entende, tá? Então, é bom falar aqui para não ter dúvida. Como eu falei com vocês, a primeira geração, né, ou F1, agora eu não vou voltar porque eu já até destaquei lá, né? São os primeiros descendentes da geração. E a gente pode ter a segunda, na verdade, existem alguns problemas, né, que falam primeira, segunda, terceira, quarta geração. Possa falar? Pode, lógico, né? Às vezes tem a possibilidade do acompanhamento de várias gerações. Depende principalmente da espécie, né? Ou se de repente eu chegar para vocês, ficar contando a história da minha família. Eu posso, às vezes, falar da época do meu tataravô. Então, a gente consegue fazer uma construção, como eu vou falar para vocês adiante, do que a gente denomina árvore genealógica, né? A gente consegue construir a nossa árvore genealógica e falar a primeira geração, segunda, terceira, tá? Pelo menos dentro daquelas que são reconhecidas e relembradas pela nossa família, que chega um ponto que a gente até desconhece, concordam, né? Vou ser muito sincera, da minha família a gente não tem essa lembrança, né, de tataravô, de recordar características, a gente já perdeu aí na história, né? Tem a autofecundação. Autofecundação é quando existe, né, a fecundação que ocorre entre gametas do mesmo indivíduo. Por exemplo, nas plantas isso é possível, né? Logicamente, em indivíduos humanos a gente não tem disso, né? Mesmo porque na nossa espécie é necessário que haja um cruzamento cruzado, né? Que tem o quê? Material genético feminino, material genético masculino. Então, isso não é possível. Mas a autofecundação, ela é muito empregada na genética justamente porque utiliza-se muito de alguns estudos, utilizando-se de plantas, né? Então, lá eu posso fazer uma polinização, fazer um cruzamento, né? Uma fecundação, produzidos pelo próprio organismo, sem problema nenhum nesse aspecto, tá bom? E gene, a gente já recordou o conceito de gene, e são fragmentos do DNA capazes de determinar, por exemplo, a síntese de uma proteína, uma característica física, né? Uma determinada doença, enfim. Então, aqui é só mesmo para ficar bem claro e, eventualmente, para o aluno saber e poder recorrer se é que tem algum tipo de dúvida quanto a esses conceitos, tá bom? A gente já comentou, né? A espécie humana, ela tem 23 pares cromossomais, ou 46 cromossomos. Mas aqui, ó, olhem só, olha que representação, né? Isso aqui é o que a gente chama de cariótipo ou cariograma, tá? Reparem que nós temos 23 pares cromossomais, ó. Eu tenho aqui 1, 2, até o 22º, tudo pareado, olha, tudo par. Inclusive, nesse cariótipo, o autor, né, dessa representação colocou um rosinho, um azulzinho para te mostrar que um veio herdado da mãe e outro veio herdado do pai, tá? E aqui,
inclusive em destaque, estão os cromossomos sexuais. Aí você fala, são 23 pares, por que aqui tem 2 pares separados? Por quê? Se você for do sexo masculino, você é XY, você tem esse como 23º par. Se você for um indivíduo do sexo feminino, você é XX, então você guarda este como o 23º par cromossomal, tá bom? Isso daqui é importante? Oi? Alguém quer perguntar ou é impressão minha? Quero. Pode falar. Interromper é porque eu tenho uma dúvida disso. Pode Aquele falar. exame de sexagem que a mulher faz logo no início da gravidez, certo. Seria esse de específico cromossomo? Exatamente, Grazi. Essa observação. Porque a gente consegue verificar ali, Graziele, se aquele bebê, né, justamente esse cromossomo sexual, se ele é XX ou se ele é XY, tá? E que ultimamente, né, se faz, e aí tem toda aquela característica do chá revelação, daquela festa toda que o povo tem feito ultimamente, né? Hoje, gente, até isso muda, né? Na época que os meus meninos não teve nem chá revelação de nada. Era uma loucura. Eu chegava e falava pra família, ó, é um menino, é uma menina, né? E hoje as coisas vão mudando, mas é isso mesmo, Graziele. Se observa ali, justamente porque a gente tem, né, ali desde o início. Porque o indivíduo, ele é um menino, significa que ele herdou esse Yzinho do pai. Eu, enquanto fêmea, eu herdei o X do meu pai. Uai, como que você sabe? Para começar, nós fêmeas só temos o X para doar para os nossos filhos. Eu só tenho aqui no meu cromossomo X para doar para os meus filhos. Por quê? Eu sou XX. Eu só tenho isso daqui para doar, ó. Não posso doar o que eu não tenho. Então, quando vem o Y, né? O mesmo Xzinho que me fez ser do sexo feminino, um veio da minha mãe e o outro veio do meu pai. Aqui, o XY, né? O X veio da mãe, obrigatoriamente, porque a mãe só tem X. O Y veio do pai, o pai. E eu chamo a atenção, não sei, né? A gente sabe aí, quando a gente vê, esse mundo ainda é muito machista, a gente sabe, né? E a gente sabe também que as coisas no passado ainda eram mais extremas. Vocês já ouviram falar, tinha, né, há tempos passados, quando a mulher esperava e ganhava, porque aí naquela época, inclusive, só descobria na hora do parto, né, se era menina ou menino. Às vezes os pais brigavam com a mulher porque deram a ele uma filha menina, né, como assim, a culpada, a culpa. Olha só que absurdo, né, absurdo em todos os sentidos. Mas o que eu chamo a atenção de vocês? Quem define é o macho. É ele que vai doar ou Y ou X. Porque a mulher só tem um X para doar. Então é um absurdo de todo tamanho, sob todos os aspectos, né? Para começar, filho, independente seja menina ou menino, é sempre, né, uma bênção. E não tem essa questão, mas a gente sabe, né? A gente vai até nas novelas, os registros que eles contam de épocas remotas, enfim. O absurdo é total e inclusive a ignorância também, né? Em função disso, que é um absurdo. E reparem, é literalmente uma falta até mesmo de conhecimento em relação do que significa essa situação, né? Essa herança, que ela vem, de fato, que define aqui, ó, é o material genético do macho que vai definir o sexo ali do bebê, tá bom? Bem, é importante a gente destacar, porque a partir do momento que a gente tem cromossomos, né, XX para as fêmeas, XY para os machos, na verdade a gente está falando de um dimorfismo sexual. O que é dimorfismo sexual? Dimorfismo sexual é você, de repente,
observar determinadas características que sejam características de fêmeas e outras sejam características de machos, né? Por exemplo, aqui, tá? Reparem, nós temos dimorfismo sexual, tá? Aqui é um casal. E aqui é engraçado, funciona pra gente como pegadinha, porque na natureza é interessante que os machos, eles normalmente tendem a se enfeitar mais, eles precisam de se enfeitar mais. Aqui na espécie humana não, né? A gente coloca brinco, coloca batom, passa esmalte, as fêmeas tentam se produzir, né? Para chamar a atenção dos machos. Se eu fosse, eu acho que a gente deveria seguir o caminho da natureza. Porque na natureza, não é isso não, meninas. Na natureza, são eles que têm que nos conquistar. Olha que máximo. Eu acho que a gente devia seguir, né? A gente tinha que fazer isso. Eles que têm que se produzir pra gente, né? O que? Aqui tem dimorfismo sexual? Tem. Esse é o macho. Olhem, essa é a fêmea. Pô, como que sei? Olha a coloração, a pelagem, né? Existe toda uma característica aqui do indivíduo do sexo masculino que faz com que ele seja mais atrativo. Ele precisa de conquistar a fêmea. Isso é dimorfismo sexual, né? Aqui, leão, né? A juba, a saliência, toda essa observação física dele, ele precisa de mostrar que ele é forte. Ele precisa de conquistar as fêmeas, mostrar para elas que compensa elas o aceitar, né, como par, porque ele é forte e, consequentemente, as características dele vão ser repassadas para a prole dela. Olha, eu acho isso daí maravilhoso. Meninas, numa boa, acho que nós deveríamos muito ter seguido esse caminho da natureza, viu? Porque a gente fica aí pelejando, né? Pra chamar a atenção. E tem hora que os bandidos nem percebem que a gente cortou o cabelo, pintou o cabelo, né? Só percebe o seguinte, você não vai dar um trato não, mulher? Né? Que dia que você vai fazer? Vai dar um jeito aí, ainda mais na época de pandemia. Que dia que você vai dar uma olhada, uma melhorada no visu, né? Mas aí a gente vai, capricha, faz, acontece. Não ganha um elogio, né? Não nada. Fica tudo por isso mesmo. A gente devia ter seguido esse caminho, que a natureza é sábia, tá bom? E é muito sábia, é interessante, porque ela realmente é sábia. Por quê? O macho tem que mostrar que compensa a fêmea acasalar com ele, porque sempre, né? Imagina-se em termos na natureza, imagina-se os descendentes, eles serem fortes, viris, né? Conseguirem se adaptar ao meio, sobreviver ao meio. É isso aí, isso é dimorfismo sexual, que também é muito empregado esse conceito na hora que a gente trabalha com genética. Tá? Aqui nas nossas conversas, isso é muito utilizado, tá? E os cromossomos sexuais, como eu acabei de mostrar para vocês, aquele cariótipo, né, ou cariograma, que eu mostrei anteriormente, onde que de fato o sexo é determinado por aquele par que a gente fala que é cromossomo sexual, né? E nós temos então o seguinte, isso daqui também é interessante porque lá na frente, na hora que eu apresentar vocês algumas alterações genéticas, a gente fala que ela é autossômica ou que ela é sexual, né? Autossômica é quando a alteração ocorre naqueles 22 pares cromossomais, esses daqui, ó. Olha que bonito. Aí esses dois, deixa eu pegar aqui, ó, que aí eu vou até separar para vocês. Esses são os cromossomos autossômicos. Olhem só, tá? E apenas esses aqui são os cromossomos sexuais. Bem, então só para vocês entenderem, porque é uma linguagem, bom, olhem só. 22 pares de autossomos homólogos, né? Que é pareado, e 2 cromossomos sexuais. Aqui na família dos Simpsons, né? Para representar pra gente aqui, macho XY, fêmea XX. Muito bem. Aqui ficou, eu imaginei
que fosse ficar claro mesmo, mas é isso. O que nós temos? Um homem é XY, que é heterogamético, né? A fêmea é XX, homogamética. Na verdade, eu imaginei, mas não mudei, não, que isso aqui é como se fosse uma imagem, não tinha como mudar a cor da letra, tá? Então, XY heterogamético, XX homogamético, tá? Nós fêmeas somos homogaméticas. O que faz todo sentido dentro do contexto, né, de nomenclatura que a gente já está acostumado. Então, aqui eu venho apresentando, é porque eu escrevi aqui para fêmea, homogamética, e um macho que é heterogamético, tá bom? E aí, isso é clássico, até falei com vocês, né? As leis de Mendel, ela indica, ela preconiza as diferenciações entre os indivíduos. Nós somos diferentes, né? Nós precisamos ser diferentes. Ser diferente, inclusive, gente, para a espécie é interessante, porque a variabilidade, ela dá possibilidade de perpetuação da espécie, de manutenção da espécie. Vou dar um exemplo muito clássico, muito atual para a gente. Olhem só, o que a gente tem ouvido falar agora, até de alguma forma um pouco menos, a situação, né? Até do ponto de vista de televisão, eles estão diminuindo um pouco de tanta informação. Mas olhem, como que a gente já ouviu para falar em termos da pandemia? Se recordam que eles têm uma linha de pesquisa que caminha para o lado genético. Lembram que eles estavam tentando identificar que existem alguns indivíduos que eventualmente parecem apresentar, né, que são geneticamente susceptivos, que uma vez tendo o SARS-CoV-2, né, a COVID-19, que ele tem a tendência dele a apresentar quadros mais graves. Vocês ouviram isso, né? Não tem nada fechado, a gente sabe que tudo nesse aspecto é uma coisa que está sendo estudada, sendo trabalhada, queira Deus que isso resolva o mais rápido possível, mas o fato que eu quero chamar a atenção que tem a ver com isso que a gente está falando. Da mesma forma que parece, né, pelos caminhos aí dos estudos, que existam algumas pessoas que possam ser geneticamente susceptíveis a quadros mais graves e, consequentemente, poderem evoluir a óbito, existem também alguns que também já foram vistos, que cuidaram, estiveram próximos, tiveram contato, às vezes até íntimo, com pacientes que estavam positivos para a Covid-19, que inclusive possam até ter falecido, mas que essa pessoa não adquiriu Covid-19. Não apresentou nenhum sintoma. O que tem a ver com o que a gente está falando? Variabilidade genética. Já pensou se absolutamente todos fossem geneticamente super susceptíveis a ter os quadros graves e óbito? Nós teríamos uma situação de uma letalidade muito maior. Ou seja, aquilo que a gente já sabe em termos de casos de mortes, que já é assustador, né? Não só no nosso país, mas a nível mundial, quantas vidas nós perdemos? Já pensou se a maioria dos indivíduos fossem super susceptíveis aos casos mais graves e óbito? Então, logicamente que essa variabilidade genética, do ponto de vista para a espécie, ela é muito interessante, porque a gente não está aqui falando de características físicas, nós estamos falando de características entre saúde e doença. E o que mais a gente quer? Saúde, mantermos, né, vivos, com possibilidade, inclusive, de reprodução para a espécie, que, na verdade, às vezes a gente nem tem essa intenção, não, né? De reproduzir. Isso é muito pessoal a cada um de nós. Mas, do ponto de vista de espécie,
o que a espécie, na verdade, no fundo, ela espera é que a gente possa dar descendentes, né? Para que a espécie se mantenha, bom? Agora, nós temos essas variações, nós temos as diferenciações, né? Que são grandes, que estão ali conosco, que nos norteiam. A gente utiliza muito, né, às vezes, de aspectos físicos para falar sobre diferenciação, né? Mas, na verdade, isso é o que menos importa, tá bom? Bem, então, só para que exemplificar, a gente não tem como. Eu sempre peço a vocês, a gente está vendo uma matéria, né? Mas o máximo que a gente puder contextualizar, conseguir enxergar aquele conteúdo teórico que eu estou ali em relação ao mundo que me cerca, mais fácil fica o entendimento, né? Como eu falei com vocês, as características físicas são as que menos importam, né? O que, na verdade, é muito importante a gente conseguir entender e enxergar eventualmente, alguns prejuízos, né? Que possam acontecer do ponto de vista genético e que representa o aparecimento, o surgimento de doenças, tá bom? E existem, né, alguns erros que a gente denomina erros inatos do metabolismo, que vêm com algumas alterações genéticas que vão produzir esses defeitos, inclusive enzimáticos. Por isso que a gente fala do metabolismo. Metabolismo é aquele funcionamento, né, celular. Então, alguns errinhos que possam acontecer e que venham acarretar prejuízos enzimáticos, prejuízos ali a nível celular e que vão desencadear situações de doença no paciente, tá bom? Para o indivíduo. Que é isso que, na verdade, o que mais nos importa, né? E existem aqui, dentro desse quadro dos erros inatos, as categorias das alterações que, porventura, possam afetar um único sistema, né? Qual sistema? Às vezes um sistema imunológico, um sistema digestório, um sistema endócrino, ou alguns erros que tendem a promover várias alterações a vários sistemas. Alguém quer perguntar ou foi impressão minha? Boa noite, professor. Ei, Pedro! Tá joia, Pedro? E aí, tudo bem? Tudo bem, com você? Tudo ótimo, beleza. Diga, Pedro. Deixa eu te perguntar, você está falando nesse assunto. Eu tive 3 tias na minha família que fizeram cirurgia do coração. Uhum. Será que teria alguma coisa relacionada a essa questão da genética? Porque as 3 são irmãs e as 3 fizeram as mesmas cirurgias do coração. Pedro, eu não poderia, assim, só pela sua observação, falar sistematicamente que seja, né? Porque existem várias alterações também que possam ocorrer, até, né, de uma maneira específica. Problemas cardíacos, eles possam ocorrer e também eles possam vir muito em função de algumas características ambientais, hábitos, né, que as pessoas possam apresentar. A gente sabe que algumas características nossas, alguns hábitos nossos possam prejudicar determinados funcionamentos, principalmente no caso aí específico do sistema circulatório. Mas levando-se em consideração, né, de uma maneira geral que você falou, irmãs, e que tiveram que ter, né, tiveram uma intercorrência, provavelmente aí pela mesma situação, provavelmente se a gente conseguir ainda recapitular, pegar mais aspectos, tem chance de ser uma característica genética, sim. Eu não posso falar que é 100% em função disso, né? Porque existe a possibilidade. A gente fala assim, mas de repente, puxa vida, mas que falta de sorte, entre aspas, né? Não ser genética e todas 3 acontecerem. Mas a gente existem algumas circunstâncias que elas podem acontecer, sim. E às vezes até o fato de serem ali próximas, né? Comungarem de algumas características que possam predispor a isso. Mas existe sim essa probabilidade, pelo que você fala, de eventualmente ter uma característica aí genética, né? Algo que porventura tenha interferido, colaborado para algum tipo de disfunção
e que aí houve essa necessidade, né, de uma intervenção, tá bom? Entendi. A gente não pode só por isso falar que com certeza 100%, mas provavelmente tem chances. Muito mais chances de serem situações genéticas do que necessariamente ambientais. Mas a gente também não pode descartar, tá? Só para a gente fechar aqui o raciocínio, que eu sei que está no horário do nosso intervalo, só chamando a atenção de vocês. Quando existe uma interferência no único sistema, é mais fácil em termos de ter diagnóstico, porque a sintomatologia normalmente ela é mais direcionada, né? Afetou um sistema, eu tenho uma manifestação clínica associada àquele sistema. Agora, quando as alterações são vários sistemas, as manifestações clínicas elas são muito variadas. Então, a pessoa chega com queixa clínica muito diversificada, o que na verdade, prejudica ali, né, o clínico na observação e no diagnóstico, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, a gente está no horário do nosso intervalo, aí na volta a gente retoma, inclusive se alguém tiver mais alguma dúvida, tá? Pra gente prosseguir, tem uns videozinhos legais aqui que eu vou apresentar para vocês, tá bom? Então, bom intervalo aí, a gente volta já já.